Então, gostaria de saudar a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Nós estamos iniciando um novo curso. Em primeiro lugar, nós demos um curso para a paróquia inteira de liturgia. Passamos 2 meses através do Meet transmitindo este curso. E depois eu vi a necessidade de realizar um curso que tratasse sobre esse tema, esclarecimentos sobre o mundo espiritual. Por quê? Porque existem muitas dúvidas, muitos questionamentos, que as pessoas acabam misturando a sua religiosidade e não vivendo bem. E por isso eu vi a necessidade de fazer esse curso e poder esclarecer isso para os paroquianos da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em São Luís do Maranhão, na Coab, mas também para todos aqueles que, desejando enriquecer seu conhecimento sobre essas realidades, possam acessar o curso e poder assistir essa primeira aula. Essa é uma primeira aula, ela está sendo gravada. Na verdade, a primeira aula nós demos pelo Meet, mas só que o Meet não comportou a quantidade de pessoas que desejaram participar, e eu me comprometi de exatamente gravar a aula para que as pessoas pudessem ter acesso. O curso é totalmente gratuito, o nosso objetivo aqui é formar os nossos irmãos e irmãs na fé católica. Bem, vamos primeiro fazer uma breve oração, vamos colocar nas mãos da Virgem Maria esse curso, nossos corações, pedir a sua intercessão para que seja proveitoso para a nossa vida, para a nossa caminhada. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Queremos acolher a todos que participam desse curso, aqueles que assistiram à aula ao vivo e aqueles que agora estão tendo acesso a esta gravação desta primeira aula. Bem, esclarecimentos sobre o mundo espiritual. Nós precisamos saber como funciona o mundo espiritual para viver bem a nossa espiritualidade, sem atropelos, sem equívocos. E é isso que nós queremos fazer neste curso. Em primeiro lugar, chamando a atenção aqui para esse primeiro slide, eu gostaria de mostrar, evidenciar a bibliografia do curso, né? Porque não foi algo tirado assim do nada, ou fruto de uma excessiva criatividade. Esse curso ele tem uma bibliografia, ele tem uma base na doutrina da igreja, na tradição da igreja e em alguns autores. Portanto, vocês vão perceber que nós vamos usar o Padre Gabriel Amorti, Um Exorcista Conta-nos, esse é o primeiro livro. O segundo, Quero Ver Deus, né, de Frei Maria Eugênio. Um outro livro que nós estaremos usando é a Suma Demoníaca, que é do Fortea, né, um teólogo espanhol. Também usaremos o Compêndio de Teologia Ascética e Mística, né, do Tanqueray. O conteúdo desse curso também utiliza o Livro da Vida, de Santa Teresa de Jesus. Utilizaremos ainda o livro Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda, de Pedro Siqueira. Também utilizaremos o livro Fenômenos Preternaturais, e ele fala, inclusive, deixa eu pegar aqui o livro,
sobre as ações dos anjos e dos demônios, né? É um livro feito por um padre exorcista, Pedro Paulo Alexandre, né? Ele organizou esse livro. Utilizaremos também do autor Renzo Alegre, a história de Padre Pio, né? Padre Pio, um santo entre nós. Como você evidencia aqui também no slide, o Catecismo da Igreja Católica. Existem muitos místicos na igreja, daqui a pouco a gente até vai explicar o que é isso. E dentre esses eu tive que escolher alguns, porque a quantidade de livro e conteúdo é muito grande. Então eu escolhi o Diário da Santa Irmã Faustina, que teve revelações de Jesus Misericordioso. Também escolhi o livro Vida, Paixão do Cordeiro, né, que é da Ana Catarina Emmerich, né, que recebeu revelações também de Jesus nesse sentido. Inclusive, o filme do Mel Gibson foi inspirado nesse livro, né? Aquele filme A Paixão. Também nós utilizaremos Sonhos de São João Bosco, Céu, Inferno e Purgatório. Dentro da bibliografia consultada desse curso também, nós utilizaremos uma série de questões, 40 questões, feitas pelo padre Eduardo Lara, um livretozinho também que ele utiliza. E usaremos o Manual de Cura e Libertação da Renovação Carismática Católica, que é um estudo para aqueles que trabalham no Ministério de Cura e Libertação da RCC. Essa é a nossa bibliografia que vai nos orientar ao longo desse curso. Bem, dando prosseguimento, vendo aqui o próximo slide, né, nós queremos fazer algumas considerações iniciais que são necessárias. Tá? Primeiro, eu gostaria de lembrar uma fala do então cardeal Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI. Ele nos diz o seguinte: cada dia nascem seitas e se realiza o que diz São Paulo sobre o engano das pessoas, sobre a astúcia que tende a atrair para o erro. Se você puder conferir, Efésios 4,14. E ele diz ainda: ter uma fé clara, segundo o credo da Igreja, é muitas vezes etiquetado como fundamentalismo. Isso foi da homilia do dia 18 de 4 de 2005. Então, nós queríamos evidenciar com essa palavra do então cardeal Ratzinger que, de fato, nós vivemos em tempos em que se multiplicam uma confusão religiosa, uma mistura de identidades religiosas, e isso não nos ajuda, isso só nos atrapalha, tá? Então é importante que a gente saiba preservar as identidades e respeitar as identidades, mas não misturá-las. E é mais ou menos isso que eu venho falar também quando aqui no próximo tópico desse slide, nessas considerações iniciais, a gente fala de ecumenismo e diálogo interreligioso. Primeiro que ecumenismo são entre as igrejas cristãs, o diálogo interreligioso é entre as outras denominações não cristãs. Então, ecumenismo e diálogo interreligioso não é mistura de doutrina e ritos. Nós dialogamos dentro de pontos comuns, como a defesa da vida, as ações sociais, a promoção da paz, da justiça. No entanto, doutrina não se mistura, vida de oração não se mistura, ritos não são misturados. Então é importante que a gente saiba ter um diálogo respeitoso, sabendo os limites e sem mistura. Então, esse curso ele precisa deixar isto claro, porque hoje em dia existe muita mistura, as pessoas não respeitam os limites e as identidades. Tá? Nós queremos ainda considerar que existe todo um contexto que tem facilitado toda essa confusão, né? Toda essa mistura
toda essa dificuldade de nós entendermos o mundo espiritual. Então, o primeiro fenômeno que, inclusive, o Papa Francisco destaca, que ajuda nessa confusão sobre o mundo espiritual, é a mentalidade da mundanização. O que é isso? É uma mentalidade que coloca o eu no centro, coloca o sentimentalismo no centro, né? E aí o sentimento é que determina o que é verdadeiro, o que é falso. Então, isso não é correto. Primeiro que o eu no centro acaba fazendo a pessoa se fazer referencial de certo, de errado, e a pessoa não é, nós não somos referencial de certo e de errado. Até porque somos imperfeitos, temos falhas, então não sou eu que determino o padrão de certo ou de errado. Eu posso até concordar, discordar, posso ter gostos, opiniões, mas o fato de eu ter um gosto, uma opinião, não significa necessariamente que aquilo ali a que eu me refiro, conforme o meu gosto, a minha opinião, já é um fator para que a determinado assunto seja verdadeiro só porque eu acho. Isso não tem fundamento, tá? Veneno vai continuar sendo veneno, independente de você achar que veneno não é veneno, né? Uma pessoa baixa vai continuar sendo uma pessoa baixa, independente de você achar que ela é alta, né? Então, certas coisas, dados da realidade, dados objetivos, eles são o que são, independente do que a gente acha. Então, quando o eu está no centro, é complicado. E aí entra esse dado também do sentimentalismo ligado ao eu no centro, essa mundanização, aonde a gente acaba achando que eu senti e valeu, eu não senti e não valeu. Eu me emocionei, foi verdadeiro, eu não me emocionei, foi falso. Isso também é uma noção errada, né, de definir o que é certo, errado, o que é bom, o que é ruim. Porque o sentimento em si, ele, apesar de ser algo bom, ele é traiçoeiro e ele pode se tornar negativo. Por exemplo, você entra numa discussão de trânsito. Naquela discussão de trânsito, você se irrita, o sentimento ruim, e dá vontade de dar uma porrada na outra pessoa, e você dá a porrada. Ora, então foi verdadeiro, então foi bom. Eu devia ter batido mesmo na pessoa porque eu senti. Não. Nunca agredir alguém vai ser algo certo, verdadeiro e autêntico. Foi errado. Não é civilizado. Não é a maneira correta de resolver conflitos. Então, cuidado. Eu posso sentir algo e esse meu sentir pode ser errado. Ele não pode ser o determinante do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Né? Assim como também as pessoas usam muito essa fala, nos procuram e dizem, Frei, eu não fui para a missa no domingo porque eu não senti vontade. E só tem valor quando eu sinto. Não, muito pelo contrário. Né? Primeiro que a missa, continua um valor. Primeiro que Deus continua agindo ali, independente de você sentir ou você não sentir, é Deus agindo. E segundo, tem mais valor quando você vai para a missa sem sentir vontade de ir, porque se torna um sacrifício. E todo sacrifício, em tese, ele é feito por amor. Então tem mais valor você ir para a missa sem sentir vontade do que com vontade. Mas é claro, né? Vá para a missa quando você estiver com vontade, e vá para a missa quando você estiver sem vontade. Então, eu estou dando esses exemplos para você perceber que o sentimentalismo ele é perigoso. O sentimento ele não é referencial de verdade. Ele não pode ser. Também vivemos um momento de um intimismo religioso. Também podemos chamar também de um subjetivismo, né? Que novamente coloca o eu no centro, onde a pessoa se acha o referencial, onde inclusive religião, fé se torna um produto daquilo que mais me agrada.
E religião, fé, não é para isso. Não é para te agradar, é para te orientar. E muitas vezes vai te desagradar. E muitas vezes vai colocar o dedo na ferida. Então, o problema do subjetivismo, ou seja, o eu no centro, subjetivismo onde eu me coloco como referencial, acaba causando equívocos. Equívocos aonde a pessoa, pelo que ela pensa, o que ela sente e pelas vezes referenciais até errados que ela tem, né, com muita confusão, com informações erradas, a pessoa acaba definindo a prática religiosa a partir daí e às vezes está totalmente equivocado, né? Exemplo disso, por exemplo, corrente de oração. Faça tantas orações, reproduza, mande para alguém e aí você vai ver a graça acontecer. Quer dizer, aí a pessoa faz isso assim naquela afobação e naquela expectativa que vai acontecer algo. Me desculpe, não vai acontecer nada, porque a lógica de Deus não se presta à corrente de oração. Isso é superstição. Mas aí você colocou o seu subjetivismo, a sua crendice aí, né, a confiança numa falsa promessa, uma mentalidade mágica, e aí acaba fazendo uma coisa que, do ponto de vista religioso da fé, não serve para nada, a não ser atrapalhar a vivência equilibrada da fé. Então, isso é só um exemplo. É por isso que hoje existe toda uma confusão nesse campo. E esse curso quer esclarecer todos os detalhes nessa parte sobre o mundo espiritual e sobre a sua vivência espiritual para que você viva melhor, tá? Uma outra coisa que causa confusão no nosso meio, aqui está no último, no finalzinho aqui do slide, está aqui, ó, relativismo. Então, existe um pensamento relativista na nossa sociedade. E o que esse pensamento diz? Claro, vou explicar de uma maneira sintética, porque nós não temos tanto tempo assim para nos estendermos num estudo sobre o relativismo, né? É só para nós entendermos como está essa confusão aí no mundo espiritual, como nós entendemos, a partir desse tipo de mentalidade que está reinando na nossa sociedade. Então, relativismo, o que é isso? Cada pessoa é o seu próprio referencial. Cada pessoa é sua própria lei. É o dono da verdade. Vê que tem um pouco a ver com aquilo que é com a mundanização, com o sentimentalismo, com o subjetivismo, né? Esse fenômeno está ligado, essas coisas não estão dissociadas, tá? Então a pessoa se acha dona da verdade. Tudo acaba tendo também para o relativismo, no seguinte sentido: se eu sou o dono da verdade, o referencial, então tudo é relativo. Aí a pessoa ainda diz assim: não, mas essa é a tua verdade, a minha é diferente. Gente, acima da minha opinião, do meu gosto, deve haver uma verdade que é absoluta, independente de eu achar, de eu não achar, independente de uma pessoa pensar uma coisa e outra pessoa pensar diferente. Né? Nós podemos ter personalidades, características diferentes, caráter diferente, reações diferentes, mas tem coisas que elas são verdade por si mesma. Não tem como você negar que a fórmula da água é H2O. Ela vai ser isso independente das pessoas acharem, terem outra opinião. Né? Também esse povo agora, né, do negacionismo, dizendo que a Terra é plana, gente, já está mais do que provado por vários instrumentos, por vários mecanismos, né, pela própria ciência, que a Terra não é plana, ela é redonda. Né? Então, as pessoas vão relativizando as verdades e vão vivendo numa ilusão, né? Numa mentira. Então, o relativismo, dentro dessa mentalidade, no caso da religião, tudo acaba tendo a mesma medida, né?
tanto a mentira como a verdade. Tanto faz, é do ponto de vista de quem vê. E tudo depende desse ponto de vista, do meu olhar. Só que as coisas não são assim. Aí começa a dizer, tudo é de Deus. Não, nem tudo é de Deus. Existem charlatães que utilizam da fé para enganar as pessoas. Existe ação demoníaca que ilude as pessoas. E existe a ação de Deus. Então, nem todos os caminhos levam a Deus. Mas dentro dessa mentalidade relativista, tudo é relativo, as pessoas acabam caindo nessa confusão religiosa. Veja bem, nós estamos aqui na introdução do curso Esclarecimentos sobre o Mundo Espiritual. E para nós entendermos a confusão espiritual, a confusão do que nós compreendemos sobre o mundo espiritual nos nossos tempos, é preciso entender os fenômenos que nos cercam, que promovem essa confusão. Tá? Vamos passar para o próximo slide. Aqui nós queremos destacar, dentro desse slide, ainda as nossas considerações iniciais. Né? Hoje, o mundo vive, dentro dessa mentalidade que acabei de destacar, um supermercado da fé. Né? Aí nós temos, e veja bem, o que eu vou citar aqui, eu não estou condenando, eu estou analisando. Nós temos astrologia, magia, terapias alternativas, adivinhação, curandeirismo, videntes, Halloween, New Age, energia quântica, reiki, energização, e tudo isso as pessoas procuram por quê? Para resolver problemas. Problemas ou do ponto de vista sentimental, afetivo, problemas materiais, problemas de saúde, né? E até aquele falso jargão, eu coloquei aqui no slide, o famoso jargão pare de sofrer, né? Então, existe aí também um discurso da dita teologia da prosperidade, né? Eu era pobre, lascado, então eu entrei aqui, né, nessa prática de fé e agora eu estou com um apartamentão e um carrão. Quer dizer, como se religião se prestasse a simplesmente a aquisição de bens materiais. Né? Então também é uma teologia da prosperidade. Tudo isso só faz cada vez mais aumentar a confusão na nossa cabeça sobre o mundo espiritual, e dentro dessa confusão vivemos mal a nossa fé, temos uma espiritualidade confusa, distorcida, e por isso muitas vezes essa espiritualidade ela não te ajuda, ela só te atrapalha. Por isso queremos dar esse curso dos esclarecimentos sobre o mundo espiritual. Um outro slide, aqui, o segundo tópico desse slide, nas considerações iniciais, nós queremos falar sobre o pensamento mágico, supersticioso, né? Como o pensamento do esoterismo, né? Que busca forças, né? Poderes e energias, né? Nas coisas, que basta fazer um rito, basta fazer uma determinada oração, usar um amuleto, e tudo se resolve sem que a pessoa primeiro se comprometa com algo, sem que haja uma mudança na vida da pessoa, sem conversão. Ou seja, é um pensamento mágico supersticioso. As pessoas querem soluções fáceis para situações complexas e difíceis da sua vida, que não se resolvem apenas com uma recitação de uma oração, ou com a utilização de um amuleto, ou com a realização de um rito mágico. Né? Então, as pessoas às vezes querem buscar vantagens materiais, querem buscar a pessoa amada, vingança, por inveja e ciúme, sucesso, resolver problemas, com esse pensamento mágico supersticioso. Aí você acha que você acendeu uma vela, resolveu tudo. Não resolve.
Ou então as pessoas até me perguntam, Frei, me ensina aí uma oração para expulsar o mal. Gente, primeiro que o enfoque da nossa oração não deve ser o mal, o enfoque da nossa oração deve ser Deus, estar em comunhão com Ele. E a comunhão com Deus através da oração é que vai afastar o mal, né? Então, às vezes a gente quer uma solução mágica, rápida, instantânea, sem que isso nos comprometa. Porque às vezes na minha vida eu preciso de conversão. Se eu estou brigando lá em casa, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu não estou precisando ter mais paciência? Será que eu não estou precisando silenciar? Será que eu não estou precisando perdoar? Será que eu estou precisando chamar para o diálogo? Quer dizer, é melhor eu fazer uma oração supersticiosa, acender uma vela, achando que aquela briga vai passar só porque eu fiz isso. Quer dizer, e às vezes não passa, gente. Porque precisa de atitudes concretas que partem de uma vivência de fé, aonde você acredita no perdão, no diálogo, na tolerância, na paciência, e aonde uma vida de oração te põe em comunhão com Deus para você ter a devida calma e equilíbrio para tratar dessas situações difíceis. Então, você vê que é diferente o foco do que ter esse pensamento, como eu dizia antes, supersticioso. Um outro problema, que é o problema dos nossos tempos, é o sincretismo religioso, essa mistura de doutrinas, de práticas religiosas que distorce os conteúdos da fé, né? Conforme as pessoas acham ou sentem, tá vendo como está tudo relacionado? Isso confunde a cabeça das pessoas e elimina a identidade delas, gente. Né? Então, quando você mistura, já diz o ditado popular, né, que panela que muita gente mexe, ou a comida sai insossa, ou sai salgada demais. E misturar a identidade não é saudável. Ou você é uma coisa ou você é outra. A mistura de vários elementos confunde a sua cabeça, você faz uma salada de frutas e no final das contas você não consegue viver nada direito. Misturar identidades mais atrapalha do que ajuda. Então, por isso, o sincretismo religioso não é uma coisa boa. Né? Muito pelo contrário, ele atrapalha. E é um dos fenômenos que está presente no nosso tempo, e é por isso que nós queremos esclarecer sobre o mundo espiritual, para que você tenha uma espiritualidade saudável e saiba encarar o mundo espiritual da maneira correta, para não se equivocar. Porque quando nós não compreendemos direito a nossa vida espiritual, o mundo espiritual, nós não vamos viver direito. Vamos viver mal, vamos viver de uma maneira equivocada. E isso vai refletir negativamente na nossa vida. Né? São João Paulo II alertou na carta Tertio Millennium Adveniente para termos cuidado com a superficialidade. Muitas vezes nós somos superficiais, dentro dessa mentalidade sincretista, mágica, do mercado da fé, de colocar o meu eu no centro, do sentimentalismo, nós acabamos na superficialidade, ou seja, nós, a fé, que é uma coisa boa, acaba se tornando algo muito superficial, que a gente não mergulha, ou seja, como eu estava dizendo, não há conversão. Né? Então, nós caímos nessa questão do imediatismo, quero tudo para já, de uma maneira mágica, e caímos também no minimismo, ou seja, a gente tende a minimizar as coisas, minimizar aquilo que é grave, ou seja, os erros espirituais, tende a minimizar os equívocos espirituais, achando que tudo é igual, tudo é o mesmo Deus. Não é, gente, pelo amor de Deus, vamos tomar consciência. Não é a mesma coisa, tá? Não é o mesmo Deus. Tem muita coisa que ou é charlatanismo ou é engano do demônio. E que não é o mesmo Deus. Tá, vamos continuar.
Ainda estamos nas considerações iniciais, gente. Olha como esse curso é complexo. Eu preciso fazer essas considerações iniciais para situar você a partir das coisas que nós vamos ver, do conteúdo que nós vamos ver. Vê que aqui do lado eu coloquei aqui uma gravura com vários santos da igreja, ou seja, os místicos da igreja, que daqui a pouco a gente vai explicar. Então, ainda dentro dessas considerações iniciais, nós poderíamos ainda afirmar que o que é afirmado no presente curso tem base na doutrina da Igreja Católica, bem como na sua tradição e na sua teologia mística. E, claro, todos aqueles livros e autores que eu mencionei no início do curso. Nós não queremos instigar conflitos, viu? Ao dar esse curso aqui, nós não queremos julgar ninguém, não queremos condenar ninguém, nem pessoas e nem crenças, nem outras denominações. Nós queremos apenas esclarecer para o católico a identidade de ser católico e a importância de viver a sua fé sem misturar crenças e identidades. Tá? Não queremos ofender ninguém e nenhuma crença. Né? E nós não queremos tirar também a liberdade das pessoas de escolher a crença que querem viver. Isso aí é a liberdade de cada um. Depois, cada um vai prestar conta diante de Deus do que escolheu e do que fez da sua vida. Nós não queremos tirar essa liberdade de ninguém. Nós fazemos escolhas dentro da vida espiritual e eu estou falando diretamente para aqueles que fazem a escolha católica, para serem católicos de fato, sem mistura de crenças. Né? Nós também respeitamos aqueles que pensam diferente. Eu não quero aqui enfiar Jesus Cristo goela abaixo de ninguém, nem a doutrina católica goela abaixo de ninguém. Respeito, mas também peço respeito à minha identidade católica e também quero esclarecer que nós vamos afirmar alguns pontos da fé da Igreja Católica, né? Queremos conviver bem, né, com nossos irmãos que declaram outro tipo de fé, outra espécie de crença. Nós não estamos aqui para julgar nem para condenar, né, aqueles que optaram por outro credo, porém, isso não implica em fazer mistura de doutrinas. Respeitar não é misturar. Conviver bem não é misturar. Rezar por essas pessoas também que estão em outros credos não é misturar. Tá? Então é importante nós termos consciência que somos católicos, esse é um curso para católicos, e para que nós valorizemos a nossa identidade e vivamos os valores e a doutrina cristã. Tá? Porque não tem sentido uma pessoa ser, vamos dizer assim, você recebe toda uma formação de médico e depois, não, mas eu sou médico, mas agora eu vou procurar ser, eu vou construir casas. Como assim? Isso é para um engenheiro ou para um arquiteto. Você com a formação de medicina não vai conseguir construir uma casa decente, porque você não tem aquele conhecimento técnico necessário. Então, ter o cuidado, né, de valorizar a minha identidade, valorizar aquilo que é próprio do ser católico e, né, o resto, meu irmão, minha irmã, a gente respeita, a gente convive bem, mas a gente não mistura, tá? Isso é importante. Vamos passar para o próximo slide. Ainda falando já do esclarecimento sobre o mundo espiritual, nós queremos já afirmar para você, a partir desse slide, que o mundo espiritual, ele existe. Porque tem muita gente que nega o mundo espiritual, acha que é só esse mundo material. Então, com todo respeito a esses que negam, nós, como católicos, precisamos crer que o mundo espiritual existe.
Aliás, é uma realidade muito mais duradoura do que a nossa, porque a realidade material passa. A realidade espiritual é eterna, permanece para sempre. Então, na verdade, nós poderíamos compreendê-lo como uma outra dimensão. O mundo espiritual é uma outra dimensão que está paralela à nossa dimensão material. Quando Deus nos criou, antes da nossa queda, né, ou seja, na queda de Adão e Eva, né, que foram tentados pelo demônio, essa representação que o autor bíblico usa da queda da humanidade, a nossa natureza ela era sensível às realidades espirituais. Só que com a queda, nós perdemos essa sensibilidade. Ela está em nós, mas como que ficou adormecida, bloqueada. Tá? Então, uma primeira afirmação é essa: o mundo espiritual existe. Esse mundo espiritual é uma outra dimensão. E depois da queda da humanidade, ou seja, de Adão e Eva, nós tínhamos antes uma sensibilidade espiritual para perceber as coisas espirituais, as realidades espirituais, e ficamos insensíveis, né? Alguma coisa bloqueou em nós por causa do pecado, por causa do afastamento de Deus. Mas queríamos ainda acrescentar que, com a nossa queda no pecado, nós perdemos aquela comunhão originária com Deus. E por causa dessa nossa natureza enfraquecida pelo pecado, temos dificuldade de perceber e sentir a realidade espiritual. Tá? No entanto, nós temos em nós essa capacidade, ela está ali adormecida. Essa sensibilidade espiritual, ela inclusive se faz mais forte em algumas pessoas, e não sabemos por quê. Ela é maior em algumas pessoas, em outras não, ela é menor em outras pessoas. E é o que nós também podemos chamar de dons, né? Chamar de dons espirituais. Que necessariamente ter um dom não significa ser santo, né? O dom é algo que está aí dado por Deus e nos foi dado para o nosso bem e também para o serviço a Deus e aos irmãos. Próximo slide. Vamos entender aqui o que são fenômenos místicos. Que muito se fala em mística, em místicos, né? E se faz uma série de bobagens, se fala de ritualismos, de dinâmicas, mística. E o que é um fenômeno místico? Vamos lá. São visões, aparições, onde as pessoas são sensíveis ali percebem as aparições e revelações. Então, um místico, geralmente, ele tem visões, aparições e revelações. E tantos outros fenômenos nessa linha. Aqui, encontramos aqueles que são chamados de místicos, que têm esse fenômeno. E podemos ainda dizer que o fenômeno místico é o segredo da graça de Deus nas almas. Ou seja, aqui se entende por mística toda comunicação sobrenatural com Deus. Então, um místico é aquele que tem uma comunicação sobrenatural com Deus. Os santos foram assim. Mas essa comunicação sobrenatural não é sinônimo de santidade. Santidade é outra coisa. Santidade é nós correspondermos ao amor de Deus, nos deixarmos amar por Ele, viver um contínuo processo de conversão, de purificação, por amor praticar as virtudes e a partir dali deixar Deus transformar a nossa vida. Santidade é mais nessa linha. Já os dons místicos são dons que eu posso ser um pecador sem vergonha e mesmo assim o dom está ali. Não tem nada a ver com santidade. Agora, claro, se a pessoa procura ter uma vida em comunhão com Deus, esse dom vai ser potencializado na graça de Deus. Tá?
Característica da mística cristã. Vamos lá, vamos elencar algumas características do que é a mística cristã. Primeiro, gera um conhecimento mais íntimo e profundo de Deus. O místico teve uma particular experiência de Deus. Segundo, o místico tem uma percepção quase experimental e direta da presença de Deus. Terceiro, próximo slide aqui. O místico é alguém que é movido diretamente por Deus, que se abriu docilmente à ação de Deus e que tem consciência de que o conhecimento que adquiriu de Deus lhe foi dado e que é uma experiência infusa, na qual a alma se sente passiva sob a emoção do Espírito Santo. Então, o místico, ele não é a fonte da energia, a fonte dos fenômenos. A fonte do fenômeno é Deus. Né? E ele sabe disso. Ele sabe que tudo que ele faz, que ele pode fazer, e os dons extraordinários que se manifestam nele, são dons de Deus. Né? E que ele agem neles sobre a moção do Espírito Santo. Aí aqui eu coloquei algumas gravuras aqui de alguns santos místicos que reconheciam isso. Aliás, todos eles reconheceram que tudo que eles eram e podiam ser, que todo fenômeno extraordinário que estava agindo neles era Deus. Inclusive, os próprios milagres que às vezes nós temos narrado na vida dos santos, não foi o santo que fez o milagre, nunca é o santo que faz o milagre, é Deus. O santo ele apenas é um espectador do milagre, um espectador privilegiado que tem uma comunhão tal com Deus que pediu para Deus aquele milagre, mas quem realiza o milagre é Deus. Então o santo não é alguém superpoderoso, é Deus que é poderoso. Então nós vemos São Francisco, São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus, São Pio, São João Bosco, Santa Irmã Faustina, né? São exemplos de místicos, né? Eu também citei outros aqui, Santo Agostinho, São Bernardo, São Boaventura, Santa Catarina de Sena, Santo Antônio de Pádua, Santa Gema Galgani, São Luís Maria Montfort, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Tomás de Aquinos, a Beata Ana Catarina Emmerich, a Santa Irmã Faustina, enfim. São ao exemplo de alguns místicos que, além de místicos, ou seja, que tinham uma sensibilidade para o mundo espiritual, também se deixaram santificar por Deus. Porém, se eles não tivessem dom nenhum, ainda assim se santificariam. Tá? Os dons só potencializaram a santidade deles. Então, Deus dá esse dom para algumas pessoas, dom místico, a fim de que as outras pessoas saibam que o mundo espiritual existe. Então, o místico, ele é alguém que tem essa sensibilidade espiritual maior, não para se auto-envaidecer ou para se gabar disso, ou para o seu proveito próprio, mas ele acaba sendo esse sinal, né, de que o mundo espiritual existe. Né? Deus quer mostrar para a gente que o mundo espiritual existe. Tá. Próximo slide. Bem, aqui nós temos a questão, dentro do curso de esclarecimento sobre o mundo espiritual, de que, como eu já venho dizendo para você, o slide nos explica, ter a manifestação de fenômenos como visões, aparições, revelações, locução interior, que é uma voz interior que a pessoa sente falando dentro de si, mas não é a sua imaginação e nem é o seu pensamento. É algo diferente, é uma locução interior. Nós temos, por exemplo, o fundador do movimento sacerdotal mariano, que escreveu um livro, assim, uma maçaroca desse tamanho, né, grossona,
muito querido por São João Paulo II, né, na época em que eram vivos, o padre Stefano Gobbi, ele tinha locuções interiores da Virgem Maria. Né? Então ele ouvia essa voz no seu coração e aí ele transcrevia as mensagens, e por isso deu um livro dessa grossura, assim, né? Bem, então, ter dons não é garantia de santidade, já afirmei isso. Ter dons místicos não é sinônimo de ser santo, de ser santa, não vamos misturar. A pessoa pode ser um pecador sem vergonha e ter dons. Deus deu o dom para a pessoa. Então, a santidade é Deus quem promove e é essencialmente produzida pela comunhão de amor na alma com Deus. Não vamos confundir as coisas, tá? E, de fato, a santidade ela é por amor e ela se desenvolve também através das práticas das virtudes. Um outro ponto que nós gostaríamos de destacar é que a pessoa pode apresentar dons místicos e não saber utilizá-los. Isso acontece muito. A pessoa tem o dom, tem a sensibilidade espiritual, mas não sabe usar. Ou às vezes ela acaba sendo mal orientada, ou ainda é enganada, iludida e manipulada. Né? Enganada por quem? Pelo mundo espiritual, ou seja, pelos demônios. Né? Pode acabar como uma inocente útil se colocando a serviço do demônio, que se apresenta como um suposto anjo de luz. Né? Ele nunca se apresenta como um demônio, como alguém que vem perder a sua alma, como um diabo de chifre e rabo. Isso é um clichê. Ele sempre se apresenta como bonzinho que quer te ajudar e vindo em auxílio das tuas necessidades. Né? É claro, se ele sabe que você está precisando de algo, ele vai te oferecer. Assim, ele também tentou Jesus. Jesus foi ao deserto, passou 40 dias e 40 noites de jejum. O que ele ofereceu? O pão. Entendeu? Vamos tomar cuidado. Então, muitas pessoas têm o dom místico, ou elas não foram bem orientadas, ou não sabem utilizar os dons, ou estão iludidas pelo próprio demônio e todas a confusão que o demônio cria ao nosso redor. Então ele convence as pessoas de que tudo é ação de Deus, quando de fato não é. E aí começa aquela história: olha, você é médium, tem que trabalhar. Olha, você tem que fazer isso aqui para você poder desenvolver esses dons. Muitas vezes, essas pessoas que vêm nos falar isso não são pessoas ruins, não são pessoas más, são pessoas também que estão iludidas e enganadas pelo demônio, que são inocentes úteis na mão do demônio e enganadas que estão, acabam também reproduzindo o engano para outras. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com essas orientações erradas no campo da espiritualidade. Né? Então, dentro do curso de esclarecimento sobre o mundo espiritual, nós queremos ainda explicar que a revelação divina entregue à Igreja na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja demonstra a existência de um mundo demoníaco. Ou seja, eu comecei a falar de demônio aí, e aí isso não está solto. Né? A tradição e a Sagrada Escritura e a própria experiência dos santos demonstra que existe um mundo demoníaco. Vamos compreender isso. No início, os demônios eles foram criados por Deus como anjos, mas depois eles escolheram o mal, rejeitando a Deus. Isso quem nos diz é o Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 391 até o número 393. Tá? E os anjos, vamos dizer assim, literalmente, poderíamos dizer que eles são mensageiros. Eles são seres espirituais, né, do espíritos, né, em latim significa sopro. Eles não têm corpo e não têm sexo. E, a rigor, na verdade, o anjo é só uma categoria, digamos assim, é um dos coros celestes. São 9 coros celestes. Então, é mais correto chamar de
criaturas angélicas, né? Ser angelical, do que anjo, porque anjos são um dos coros celestes, né? Então, compreendendo o mundo dos anjos, nós vamos compreender a origem ali do mal, vamos compreender a origem do inferno, vamos compreender a origem de toda a confusão religiosa que existe hoje. Por quê? Deus criou livremente os anjos e desejou criá-los dentro de um projeto de amor. Eles são miríades, diz a palavra de Deus. Então são muitos, bastante. Bem mais que o número dos humanos, que é a humanidade. Antes deles terem a visão beatífica, porque Deus não concedeu para eles logo a visão dele, né? Pleno, glorificado. Porque Deus não concede isso, nem não concedeu isso de primeiro lugar para os anjos, e também não concede isso de imediato para a gente, porque Deus é tão belo e irresistível que nós não íamos ser livres para dizer eu quero ou não quero. A gente ia querer só pelo fato dele ser belo, irresistível, maravilhoso, e então Deus, como nos deu a liberdade, ele se esconde antes para que a gente escolha ele livremente, e não porque nós já somos atraídos automaticamente por aquilo que é belo. E assim a escolha ela se torna uma escolha mais autêntica, mais verdadeira, mais consciente, quando ele se esconde e mostra quem ele é. E aí nós vemos assim, aliás, dá pistas de quem ele é. Aí você diz, eu concordo com isso. Isto é bom, eu quero para mim. Né? É diferente de você se fascinar, olha que belo, eu quero. Quer dizer, não houve uma adesão, houve um fascínio, mas não uma concordância. Então Deus fez isso com os anjos, em primeiro lugar. Ele não se revelou logo, não deu a visão beatífica para eles. Então houve o tempo da prova. Assim como nós, hoje humanos, estamos no nosso tempo da prova, nós não temos ainda a visão beatífica. E depois é que Deus vai revelando a sua visão beatífica para os anjos. Né? Então, é que vai dando, assim que aí é que ele vai revelando a sua essência, da sua divindade. E aí, por isso, ele submeteu os anjos a essa prova. E esses miríades de anjos, no tempo da sua prova, para ajudar essa livre opção por Deus, infelizmente, alguns deles acabaram caindo, acabaram se desviando, acabaram desobedecendo, não escolhendo a Deus, se rebelando contra Deus, se rebelando contra o projeto de Deus, não querendo servir a Deus encarnado em Jesus Cristo, né? Achando que isso seria inclusive uma humilhação para eles que são puro espírito, e seria inclusive uma humilhação para o próprio Deus assumir uma condição humana inferior à de Deus. Então, por isso a rebelião no céu, pelo menos a tradição nos ensina isso, né? Então a vontade deles precisaria dos anjos estar deveria livremente aproximar-se da vontade de Deus. Então, quanto mais um anjo ele aproximou-se da vontade de Deus, mais esse anjo na hierarquia celeste ele está próximo de Deus. Quanto menos esse anjo se aproximou da vontade de Deus, mais esse anjo na hierarquia celeste está distante de Deus. Por isso tem 9 coros. Né? Então, nessa prova, uns obedeceram e outros não. Isso levou provavelmente milênios. Né? Deus criou os anjos muito antes de nós. Né? Então, essa prova deve ter levado milênios, né? No campo espiritual. Né? E alguns anjos começaram a duvidar da lei divina, da vontade de Deus. Daí começa uma tendência a desobedecer à lei divina. Né? Então, cada ser angélico, né, santificou-se numa medida própria segundo a graça de Deus e de acordo com a correspondência à vontade de Deus. Então, quanto mais o anjo amou, desejou, buscou Deus e fez a sua vontade, mais ele está próximo de Deus. Então, não é Deus que arbitrariamente diz assim: eu fui com a cara desse anjinho aqui, deixa eu colocar ele mais próximo de mim na hierarquia.
olha, eu não fui com a cara daquele anjo ali, deixa eu colocar ele mais distante de mim na hierarquia, de forma alguma. Isso serve também para nós na eternidade, a mesma lógica dos anjos. Nós estaremos na eternidade mais próximos ou mais distantes de Deus de acordo com as escolhas que livremente fizemos em corresponder à vontade e ao amor de Deus. Quanto mais eu amo e correspondo à vontade de Deus, mais próximo dele eu estou. Quanto menos eu correspondo à vontade e ao amor de Deus, menos próximo dele eu estou. É isso que define a nossa proximidade de Deus. Então, e isso aconteceu com os demônios, né? Então, ou seja, o demônio acabou se tornando um anjo decaído porque se afastou da vontade de Deus, se afastou do amor de Deus e foi se desfigurando no ódio, na rebeldia, na desobediência. E para os anjos, inclusive, não existe mais perdão, porque eles já tiveram todas as possibilidades, todas o tempo da prova, para eles se arrependerem aqueles que se revoltaram da sua rebelião e não fizeram. E por isso, diz o livro do Apocalipse, que Apocalipse 12, acho que até nós vamos ler daqui a pouco, que uma terça parte dos anjos dos céus foi arrastado pela cauda do dragão, da serpente, Satanás, Lúcifer, né, o demônio, o diabo, o divisor, né, representado na figura do dragão, porque o mundo espiritual ele é complexo. Então Deus usa imagens, figuras para nós entendermos, porque a nossa consciência, a nossa inteligência não conseguiria captar a profundidade do que o mundo espiritual. Por isso nós temos aí ao lado a gravura exatamente da queda de Satanás. E não só ele, uma terça parte daqueles miríades de miríades. Vamos entender o que é uma terça parte, né? Quantos demônios são? Bem, a conta eu não tenho, eu sei que foram miríades de anjos. Vamos pegar, você sabe que até São João Paulo II criar os mistérios luminosos do terço, do rosário, melhor dizendo, o rosário ele era composto de 3 mistérios, né? Os gozosos, com 5 Ave Maria, 5 Pai Nossos, né? E 50 Ave Marias, os gozosos da Anunciação, os dolorosos, também com 5 Pai Nossos e 50 Ave Marias, e os gloriosos da ressurreição, também com 5 Pai Nossos e 50 Ave Marias. Isso forma o rosário. Então, antes de entrar o mistério luminoso, criado por São João Paulo II, o rosário eram esses 3 mistérios, formavam o rosário. E por que o terço chama terço? Porque se você tira um deles e reza só um desses mistérios, é um terço do rosário. Entendeu? O rosário ele é feito de 3 terços. Você tira um terço, ficam 2 terços. Então, o texto bíblico está dizendo que Satanás arrastou com a sua rebelião, com a sua desobediência, com seu ódio, com seu orgulho e vaidade, com seu querer ser como Deus, ele arrastou consigo um terço dos anjos do céu. Então, desses miríades e miríades, Deus ficou com 2 terços de anjos fiéis e Satanás conseguiu revoltar um terço. Então, significa que Deus tem o dobro de anjos e Satanás tem bem menos demônios, anjos decaídos, digamos assim, agora com ele na rebelião. Então, isso é só para entender. Então, são muitos, mas são em menor número em relação aos anjos. Tá? Então, nós queremos aqui encerrar essa primeira aula, né? Pedindo a você que participe conosco,
nós vamos gravar a segunda aula, porque houve uma tentativa de fazer essa aula ao vivo, mas como o nosso sinal de internet não estava bom, acabou que a aula ficou toda picotada, ou seja, porque travava demais, então eu falava uma frase, a frase era cortada, foi um desastre, né? Nos perdoe, infelizmente acabou acontecendo isso. A boa notícia é que a gente já telefonou para a operadora de internet, a gente já aumentou a capacidade de internet daqui do nosso convento para podermos atender melhor o público, mas eu vou precisar, de qualquer forma, fazer a segunda aula também gravada, tá? Então, nós paramos aqui no slide 11. A partir do slide 11, nós vamos continuar uma segunda aula explicando, fazendo esses esclarecimentos sobre o mundo espiritual. Eu agradeço já a sua participação nesse vídeo. Você possa se inscrever no canal, porque sempre que tiver um vídeo novo e sempre que tiver um vídeo da aula que nós postarmos, e quando também nós entrarmos ao vivo às segundas-feiras, o canal automaticamente ele aciona aquele sininho lá e te avisa que a aula vai começar. Então, mais uma vez, uma alegria poder partilhar esse conhecimento com vocês, dividir esse conhecimento, fazer esses esclarecimentos sobre o mundo espiritual. Queremos pedir aos nossos anjos da guarda, também a São Miguel, a São Rafael, a São Gabriel, que intercedam por nós. Queremos pedir à Virgem Maria, que também rogue por nós e nos auxilie nessa vida espiritual. Nós ficamos por aqui. Minha saudação a todos que vão visualizar e participar desta aula gravada. Queremos rezar por você, por sua família e pedir que Deus os proteja de todo o mal e os ajude a viver bem a vida espiritual a partir de uma compreensão equilibrada sobre o mundo espiritual. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nós nos encontramos na segunda aula, que também será gravada, e espero que este curso possa enriquecer a vida e as realidades espirituais de cada um.